Olá a todos. Hoje vamos fazer uma introdução a sistemas realimentados, uma apresentação dividida em duas partes. Inicialmente, o que é a realimentação? É um processo que consiste em se amostrar o sinal à saída do sistema e retorná-lo à entrada. A realimentação negativa seria então este processo na condição de cancelamento parcial do sinal de entrada. Com isso, o ganho é reduzido e a complexidade do sistema devido à realimentação aumenta. Mas há uma série de vantagens em se utilizar a realimentação negativa. Por exemplo, o aumento da banda passante, a estabilização do ganho face a variações nos parâmetros dos componentes, na polarização, temperatura. Aumenta-se a relação sinal-ruído, assim como a linearidade do circuito. Aqui nós temos uma topologia básica de um sistema realimentado. X de S e Y de S são, respectivamente, entrada e saída do sistema. H de S é a função de transferência em malha aberta e G de S é a função de transferência da realimentação. À entrada nós temos um subtrator, de modo a subtrairmos a grandeza realimentada da entrada. Então, se nós equacionarmos esse diagrama de blocos, chegamos a esta expressão, onde y sobre x de S é a função de transferência em malha fechada, que corresponde a H de S sobre 1 mais G de S, H de S. O produto G de S, H de S também é denominado ganho de malha. E aqui nós temos uma ilustração que nos mostra o princípio da realimentação negativa. Então, nós temos o sinal realimentado sendo subtraído do sinal de entrada, gerando um sinal de erro à entrada de H de S. Em controle, objetiva-se a minimização deste sinal de erro. Aqui temos alguns exemplos de sistemas de controle automático. Por exemplo, o controle de temperatura residencial. Então, como entrada, uma determinada temperatura a ser regulada. Como função, em malha aberta, temos então o aquecedor. À saída, temos a temperatura real no ambiente, que é então realimentada através de um sensor de temperatura, de modo que a temperatura, então, realimentada possa ser subtraída da temperatura desejada. Aqui é o caso do controle de velocidade de cruzeiro de um automóvel, como entrada a velocidade desejada. Como função de transferência em malha aberta seria a atuação sobre o acelerador, a saída à velocidade real do automóvel, que é então amostrada através de um sensor de velocidade e comparada com a velocidade desejada. No caso da realimentação negativa aplicada a circuitos elétricos, nós temos que, geralmente, a função de transferência em malha aberta corresponde a um circuito ativo, ao passo que a função de transferência da realimentação corresponde a um circuito passivo. E se nós utilizarmos então a equação da realimentação e fizermos a evidência em 1 sobre beta, nós obtemos então esta expressão. Ou seja, se o ganho de malha beta-A for muito maior que 1, a função de transferência de malha fechada y sobre x é praticamente igual a 1 sobre beta, ou seja, independe do A de S.
depende das características do circuito ativo. Ou seja, a função de transferência em malha fechada é determinada apenas pelo circuito de realimentação beta. E a variabilidade dos parâmetros elétricos em circuitos ativos é contornada. Lembrando que os parâmetros em circuitos passivos, os parâmetros dos componentes, são, de uma maneira geral, melhor controlados que em relação a esses parâmetros em um circuito ativo. Bom, tudo isso é válido, evidentemente, se o ganho de malha for suficientemente alto. Bom, como exemplo de realimentação negativa, um dos mais clássicos seria o amplificador não inversor a op-amp, em que o circuito ativo A corresponde ao amplificador operacional e o circuito de realimentação beta a este divisor resistivo formado por R1 e R2. Então, se nós utilizarmos a equação de realimentação, no caso A igual a A1, o ganho de tensão do amplificador operacional, e beta como sendo a função de transferência xf sobre y, nós temos então que a função de transferência em malha fechada será dada por esta expressão e, se o ganho do operacional for suficientemente alto, nós podemos então escrever Vx sobre Vy como sendo 1 mais R1 sobre R2, que é um valor de ganho que normalmente nós obtemos considerando as idealidades do amplificador operacional. No caso de sistemas realimentados, existe uma propriedade muito importante que é o produto ganho vezes banda passante. No caso, se o circuito ativo for um sistema a um único polo ou a um polo dominante, de tal maneira que podemos então escrever o A de S como sendo A0 sobre 1 mais S sobre ômega 0, onde A0 é o ganho DC em baixas frequências e ômega 0 é a frequência do polo, nós temos então que o produto ganho banda passante será então A0 vezes ômega 0. No entanto, se nós realimentarmos este sistema e substituirmos a função de transferência A de S por A0 sobre 1 mais S sobre ômega 0, após algumas manipulações, nós chegamos então a esta expressão para o ganho em malha fechada. Nós podemos ver então que o produto ganho vezes banda passante é também dado por A0 vezes ômega 0. Ou seja, o produto ganho vezes banda passante é constante, independente da realimentação. E isso é uma propriedade muito importante em projeto de circuitos eletrônicos. Bom, sabemos que o GPW é constante. A pergunta é, bom, qual é o valor dessa constante? Então vamos considerar a função A de S e vamos então determinar a frequência de transição do amplificador A1. Na frequência de transição, nós igualamos o ganho A1 na frequência ômega-t. E com isso nós obtemos esta expressão aqui. Bom, se nós considerarmos a frequência de transição muito maior que a frequência do polo, o que normalmente ocorre, nós temos então que a frequência de transição corresponde a 0 vezes ômega 0.
Então, se nós combinarmos a conclusão do slide anterior com esta expressão, nós chegamos ao fato que GBW é constante e é igual à frequência de transição. Nós podemos visualizar essa propriedade de ganho vezes banda passante ser uma constante graficamente. Então, se nós plotarmos a resposta em frequência do ganho inicialmente do circuito ativo em azul, nós vamos ter então o ganho em baixas frequências a zero, uma frequência de corte ômega zero e uma frequência de ganho unitário ômega t. Com a realimentação, nós temos esta resposta em frequência em vermelho, e nós podemos ver que, devido à realimentação, o ganho em baixas frequências passou de A0 para 1 sobre beta, mas a banda passante passou de ômega 0 para 1 mais beta A0, que multiplica ômega 0. No entanto, em ambas as condições, malha aberta e malha fechada, o produto ganho banda passante é constante e é igual à frequência de ganho unitário. Bom, aqui nós temos a função de transferência de um amplificador com uma distorção relativamente alta. Inicialmente, então, seria o caso dessa curva sem realimentação. E agora, quando nós aplicamos uma realimentação com o fator beta de 0,01, nós podemos ver que a distorção foi reduzida em relação à condição de malha aberta. Então, nós podemos ver que a realimentação negativa ela aumenta a linearidade do circuito. Podemos ver que o ganho diminuiu pela inclinação dessas curvas, mas houve uma melhora na linearidade. Bom, existem 4 topologias básicas de amplificadores que podem, então, sofrer as realimentações. Bom, inicialmente um amplificador de tensão, entrada tensão, saída tensão, as respectivas resistências de entrada e saída e um ganho AV0 associado a esse gerador de tensão vinculado à entrada VI. Podemos ter também um amplificador de corrente, entrada corrente, saída corrente, as respectivas resistências de entrada e saída e um ganho AI desta fonte de corrente vinculada. Um amplificador de transcondutância, entrada tensão, saída corrente, RI e R0, as resistências de entrada e saída, e o ganho dessa fonte de corrente será então uma transcondutância. E finalmente um amplificador de transresistência, entrada, corrente, saída, tensão, RI e R0, as respectivas resistências de entrada e saída, e o ganho dessa fonte de tensão vinculada será então uma transresistência. Bom, vamos ver como que nós podemos então realimentar cada um desses 4 amplificadores básicos. Inicialmente, um amplificador de tensão. Então nós temos entrada tensão, saída tensão. Bom, de modo a amostrarmos a tensão à saída, nós devemos fazer uma amostragem no esquema em paralelo, de modo a não perturbarmos a tensão V0. E, de modo a subtrairmos a tensão e realimentação da tensão de entrada VS, nós devemos ter um esquema de configuração em série. Ou seja, essa topologia de alimentação pode ser chamada de tensão-tensão ou também de série
paralelo devido exatamente a essas condições de amostragem à saída em paralelo e subtração em série à entrada. Aqui nós temos o caso do amplificador de base ser um amplificador de corrente. Então nós temos a entrada corrente e a saída corrente. Essa configuração também é chamada de configuração paralelo-série. Série, uma vez que para nós amostrarmos a corrente e a saída, nós devemos fazer uma configuração em série, de modo a não perturbarmos esse valor da corrente I0. E para nós fazermos a subtração da corrente realimentada da corrente de entrada IS, nós devemos ter então aqui uma configuração em paralelo. No caso do amplificador de base ser um amplificador de transcondutância, nós temos então a entrada tensão, a saída corrente. Essa configuração ela é chamada então tensão corrente ou série-série, uma vez que a saída nós devemos ter uma configuração série para a amostragem e a entrada uma configuração série para fazermos a subtração de tensões. E finalmente, no caso do amplificador de base ser um amplificador de transresistência, ou seja, entrada corrente, saída tensão. Essa realimentação ela é chamada de corrente-tensão ou também paralelo-paralelo. Paralelo à saída, uma vez que nós amostramos uma tensão, e paralelo à entrada, uma vez que nós vamos fazer a subtração entre duas correntes. Bom, na segunda parte dessa apresentação, nós começaremos a ver em mais detalhes as propriedades de cada uma dessas realimentações, iniciando exatamente pelo amplificador de tensão em realimentação tensão-tensão ou série paralela. Muito obrigado.